Então, imaginem a cena. Estamos no final de 1889, início de 1890. O Brasil acabou de acordar com uma enorme ressaca política. A monarquia, que estava lá desde sempre, desapareceu de repente. Puf! Dom Pedro II, o velho imperador barbudo de quem todos gostavam, foi posto num navio e enviado para a Europa. No lugar dela, tivemos esta coisa nova chamada República. Foi vendida como o futuro, progresso, tudo de bom. Mas para a pessoa comum, especialmente aqueles que viviam longe de grandes cidades como o Rio de Janeiro, era só confuso. Ninguém votou realmente nisto. Num dia é súbdito de um imperador, no outro é cidadão de uma república. O que é que isso significa? O país inteiro estava em estado de mudança. Era como se a tua família mudasse de repente todas as regras da casa, sem te dizer porquê. A bandeira era diferente. O hino nacional era novo. Pessoas que eram importantes ontem não eram ninguém hoje, e vice-versa. Para muitos, o império representava uma espécie de estabilidade, um mundo conhecido com os seus rituais, a sua nobreza, a sua figura familiar e paternal do imperador. A república, por outro lado, era uma ideia abstrata, confusa e muitas vezes violenta, gerida por militares que pareciam mais interessados no poder do que nas pessoas. Era uma promessa que ainda não tinha sido cumprida, e muitas pessoas sentiam-se politicamente órfãs e à deriva. Este vazio era o terreno perfeito para o caos, esperança e algumas histórias verdadeiramente estranhas. Agora, deixem-me apresentar-vos a estrela do nosso espetáculo. Ele não era um Bragança, não era nobre, nem sequer tinha qualquer ligação à família real. O seu nome era, de acordo com a maioria dos relatos, simplesmente Silvério. Um homem de origens humildes. Alguns dizem que era um ex-soldado, outros, um simples agricultor das terras secas do Nordeste brasileiro. Ele era, em todos os aspectos, um Zé Ninguém. Mas Silvério tinha duas coisas a seu favor: uma imaginação incrível e a coragem de um leão. Ele viu a confusão, sentiu a nostalgia do povo pelo passado e deve ter pensado para si: espera um pouco, posso tirar proveito disto. Não era um plano político calculado, era arte performática em grande escala. Ele começou a construir a sua nova identidade com o talento de um ator experiente. Ele já não era apenas Silvério, ele era Dom Silvério I, o imperador oculto do Brasil. A sua história era uma obra-prima de ficção, um roteiro de telenovela à espera de ser escrito. Ele afirmava ser um filho secreto e ilegítimo de Dom Pedro I, ou talvez um neto perdido. Os detalhes eram sempre um pouco vagos, o que, diga-se de passagem, é uma excelente estratégia para qualquer boa mentira. Ok, então, temos um imperador falso. Qual é a única coisa que todo imperador precisa? Uma coroação. Não podes simplesmente dizer que és o rei. Precisas da cerimônia, a pompa, a coisa toda. E Silvério, o nosso homem do momento, entendeu isso perfeitamente. Ele sabia que precisava de um espetáculo para tornar a sua reivindicação real. Um momento tão grandioso que silenciaria os céticos e transformaria os crentes em fanáticos. Numa pequena cidade esquecida no coração do Brasil, rodeada de cactos e mato, prepararam-se para uma coroação real. Não foi na capital. Foi uma monarquia, faça você mesmo. Uma espécie de aula de teatro de improviso. Não havia coroa de ouro incrustada com diamantes. Em vez disso, uma coroa de lata. Talvez de latão. Decorada com pedras coloridas e pedaços de vidro brilhantes. Um cetro. Um pedaço de madeira decorado. Um manto. Uma colcha de retalhos. Talvez uma cortina de veludo. Ou uma colcha colorida, costurada para parecer majestosa. A aldeia inteira envolveu-se. Um projeto comunitário. Uma festa. Um ato coletivo de representação. A cerimônia na praça principal, em frente à igreja. Quando a história do imperador do sertão finalmente chegou aos grandes jornais no Rio de Janeiro e em São Paulo, a reação foi uma gloriosa mistura de incredulidade, troça e puro espanto. A princípio, os editores provavelmente pensaram que era uma brincadeira, uma história da carochinha vinda do campo. As primeiras manchetes escorriam sarcasmo, pintando o episódio como prova do quão atrasado o interior era.
imperador de coroa de lata, monarca de brinquedo, publicaram caricaturas mostrando uma figura tola em roupas ridículas rodeada por camponeses espantados. Era, sabe, uma história perfeita para os citadinos sofisticados darem risada enquanto tomavam o seu café da manhã. Mas então, a história simplesmente não morria. Mais relatos continuavam a chegar, não apenas sobre a coroação, mas sobre o imperador Silvério dando audiências, nomeando ministros, emitindo decretos. Ele estava a cobrar impostos ou doações para a causa imperial e a treinar um pequeno e leal exército imperial. O tom da imprensa começou a mudar um pouco. O ridículo ainda estava lá, mas agora estava misturado com um sentimento de verdadeiro espanto e até um pouco de alarme. Então, a pergunta de 1 milhão de euros é: por quê? Por que razão, no mundo, uma cidade inteira e depois uma região inteira cairia nesta? Eram todos burros? Eram ingênuos? A resposta é muito mais complicada e muito mais humana do que isso. Primeiro, é preciso lembrar-se do isolamento. Estamos a falar de uma época antes da internet, antes da rádio, antes de jornais fiáveis em muitas partes do país. As notícias eram um jogo de telefone sem fios. Uma história podia viajar por semanas, mudando e crescendo a cada vez que era contada. Neste ambiente, uma narrativa cativante de uma pessoa carismática poderia facilmente suplantar uma verdade distante e impessoal de um governo em que ninguém confiava. Depois, havia o poderoso elemento da esperança. A vida no sertão brasileiro era incrivelmente difícil. Era um ciclo de seca, pobreza e abandono. A República, na perspectiva deles, era apenas um novo nome para os mesmos problemas de sempre. Os políticos no Rio não se importavam. Depois aparece Silvério, um homem que não só os vê, como lhes diz que eles importam. Ele promete-lhes um regresso à glória, um lugar especial no seu novo império. Ele oferece-lhes uma fuga da sua dura realidade. Acreditar nele não foi um ato de lógica. Foi um ato de fé, um desespero por uma bela ilusão em vez de uma verdade feia. A vida diária do imperador Dom Silvério I era puro teatro. Ele era, simultaneamente, o diretor e o ator principal. Realizava reuniões diárias na Praça da Vila, sentado num trono improvisado, provavelmente uma cadeira de madeira resistente coberta com um pano vermelho. Pessoas de muitos quilômetros vinham vê-lo, para pedir bênçãos, resolver discussões, ou apenas para contemplar o seu rei. Ele tinha talento para representar o papel. Escutava atentamente, acenava com seriedade e partilhava a sua sabedoria real, o bom senso, provérbios bíblicos e declarações grandiosas e algo vagas sobre o grande futuro do império restaurado. Os seus discursos eram o evento principal. Ele nunca escrevia nada, tudo vinha do coração, ou assim parecia. Falava dos vilões do Rio, os republicanos ateus que tinham traído o país. Eles roubaram a coroa da cabeça do meu pai, mas não conseguiram roubar o império dos corações do povo. Eu estou aqui porque os vossos corações me chamaram. Em última análise, a história surreal de Silvério I não é apenas uma estranha nota de rodapé histórica. É uma lição profunda sobre o poder bruto da narrativa. Nós, humanos, somos criaturas que criam histórias. Damos sentido ao mundo, não através de factos, mas através de histórias. E em tempos de aflição, a melhor história vence, não importa se é verdadeira ou não. A história de Silvério foi um sucesso estrondoso. Tinha um herói com um passado secreto, um governo mau, uma promessa de esperança e um papel para todos desempenharem. Era uma história de esperança contra uma realidade de tristeza. Os factos nunca tiveram uma oportunidade. Os símbolos que ele usou eram super importantes. Uma coroa de lata é, à primeira vista, um pedaço de lixo, mas como símbolo, pode ser mais forte que o ouro. Não mostrava a riqueza da realeza, mas a vontade do povo. Era uma coroa que eles tinham feito, um rei que eles tinham escolhido. O mesmo se aplica ao seu cajado improvisado e à sua capa de retalhos. Não eram símbolos de poder passados de geração em geração, eram símbolos de poder criados, de uma realidade forçada a existir pela crença de todos nela. Silvério compreendeu, talvez sem sequer pensar nisso, que o que importa não é o objeto em si,
mas a história que lhe damos. A nostalgia foi o combustível para todo este motor de faz de conta. Como todas as grandes histórias que brilham demais, esta teve de terminar. O governo republicano, inicialmente divertido, acabou por ver o Império do Sertão como uma ameaça real ao seu poder. Não se pode ter uma estrutura de poder paralela, por mais pequena ou teatral que seja, a operar dentro das vossas fronteiras. As tropas foram enviadas. O fim foi rápido, na maioria dos relatos, não particularmente glorioso. O exército imperial de agricultores não era páreo para o exército assério. Silvério foi capturado. A sua corte foi desfeita. A coroa de lata foi provavelmente atirada para o pó. O sonho acabou. Mas é fascinante brincar ao e se? E se a república tivesse sido mais fraca, mais fragmentada? E se Silvério tivesse sido mais ambicioso, ou tivesse conseguido aliar-se a outros grupos descontentes, ou a grandes proprietários de terras, coronéis, descontentes com o novo governo? Merece ser lembrado não como uma piada, porque de vez em quando as pessoas estão assustadas e confusas, um homem com uma coroa de lata pode parecer um rei de verdade. E essa é uma lição que vale a pena recordar.